Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto aqui hoje é diferente porque eu sou da época do Cavaleiros do Zodíaco clássico. Isso quer dizer o quê? Na década de 80, quando o Cavaleiros do Zodíaco chegou ao Brasil, nós nos deparamos com uma realidade muito complicada. Estávamos naquele momento de transição onde a mídia estava começando a classificar a faixa etária dos desenhos, não era todo desenho que ia para o ar, os programas destinados ao público infantil já estavam começando a sofrer algumas sanções, né, algumas censuras, enfim. A Rede Manchete estava basicamente enfrentando crises e o próprio Eduardo Miranda já explicou isso, que foi quem trouxe Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho para o Brasil. Beleza. Mas o ponto desse vídeo aqui, principalmente falando e mantendo o foco, é sobre a nova série que vai ser apresentada pela Netflix. Eu sei que tem muitas pessoas falando na internet sobre o Shun, sobre a mudança de sexo do Shun. Entretanto, o pessoal está um pouco meio assim, pisando em ovos. E eu vou explicar aqui o grande problema dessa mudança. O Eugênio Son, eu ia chamar de Eugênio Shun, ia ser. Nossa, ia ser um pecado. Enfim, o Eugênio Son, que é o cara que é eu não sei, cara. Só sei que é um son of a bitch. O cara que fez a mudança do Shun de homem para mulher explicou no seu Twitter que ele fez isso porque o Cavaleiro do Zodíaco. Não, pera. Ele explicou isso porque falou que o anime tem potencial e as pessoas já estão preparadas para receber mulheres salvando o mundo ao lado dos homens. Tudo bem, essa é uma explicação muito plausível e muito respeitável, não se tratando de Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Porque desde aquela época nós já nos deparamos com Amazonas, guerreiras muito fortes, muitas vezes mais fortes que os próprios cavaleiros. Um exemplo disso foi que o Seiya, o personagem principal, foi treinado por uma amazona, a Marin, uma das amazonas de prata mais fortes que o anime apresentou. E não só a Marin, nós temos China, uma pica de guerreira, desculpa a expressão, mas é uma guerreira fantástica, não tem o que explicar. Entretanto, essa conotação de colocar uma amazona, uma guerreira feminina no desenho, foi feito da forma mais errada possível. Primeiro, Shun é um personagem andrógeno. Na cultura japonesa nós temos muitos heróis andrógenos. E colocar um guerreiro andrógeno num anime tão, vamos falar assim, uma censura completamente duvidável na época, onde a pessoa cortava a orelha da outra, enfiava a mão no tórax, cortava a cabeça dos outros. Isso aparecia no anime. Colocar um personagem andrógeno, do sexo masculino, sensível e puro, é basicamente lutar contra todos os preconceitos da época, que já estavam começando a mudar. Então o Shun é uma prova de que havia um combate a esse preconceito. Um guerreiro frágil, do sexo masculino, forte e sensível. E outra, completamente sem maldade, puro. Tanto é verdade que Hades, um dos principais guerreiros deuses, escolheu este cavaleiro para ser a sua reencarnação. Isso é a sequência do anime, ok? Esse talvez seja um dos pontos mais chaves e um dos maiores problemas da continuação desse anime na Netflix. Por quê? Hades é um guerreiro deus. Atenas é uma guerreira deusa.
são dois lados do anime. O lado do bem e o lado do mal. O lado do bem interpretado por uma mulher, o lado do mal interpretado por um homem, Deus e deusa, em combate completamente páreo a páreo. Ok? Não existe neste anime uma forma de preconceito ou desclassificação do sexo oposto. Muito pelo contrário. Este é o principal ponto da história, do enredo da história, da continuidade da história. Outra coisa que deve ser colocada em ponto é que até não acho que não seja tão difícil de mudar assim, mas foi grave. Shun é irmão de um dos cavaleiros mais pistolas do anime, que é o Ikki, um cara bruto, grosso, forte, ranzinza, lobo solitário, que, lógico, na primeira sequência vai ser mostrado aí, como a gente viu no trailer, ele é o grande vilão da primeira sequência, da primeira etapa, da primeira temporada. É um guerreiro que vê na sensibilidade do irmão aflorar novamente o seu potencial de defesa, seu instinto de defesa. E uma das coisas principais do anime é mostrada que o Shun é um guerreiro homem, sensível, que não gosta de lutar. Isso talvez seja o maior ponto fraco dele. E nesse ponto é que age o Ikki. Ele chega para tirar o seu irmão dos piores momentos. Ou seja, salvar o irmão nos momentos de misericórdia. Como é que o Eugênio Sun vai explicar isso no anime? Olha um problemão que vai aparecer aí. Por exemplo, é uma mulher que vai enfrentar problemas, porque se ela assume a identidade do Shun e assume também as características, como o próprio Eugênio Sun colocou no seu Twitter, vamos falar, por exemplo, ele vai ter que ser sensível, ele não vai gostar de lutas, ela não vai gostar de lutas. Agora, como é que essa sociedade que luta por uma igualdade vai ver um brutamontes, um homem grosseiro, totalmente individual, com características muito machistas até, aparecer e tirar uma mulher das horas de enrascada? Bom, é isso que o anime clássico mostra. O Ikki, um grosso, um bronco, tirando o irmão mais sensível das horas de enrascada. Isso não desclassifica ele, porque na hora do vamos ver mesmo, o Shun se torna o cavaleiro mais poderoso, com o cosmo mais poderoso. Estes são os maiores problemas de ter mexido no personagem Andrômeda, mudando do gênero dele. Outra coisa, seria muito fácil corrigir, já que essa seria a explicação de Eugênio Sun, era simplesmente colocar uma personagem que já existe, como por exemplo Marin, China, que é a Amazônia de Cobra, até mesmo a June. Bota a June. June é, desculpa a expressão, uma puta amazona, uma guerreira fantástica, forte. Bota junto ao lado do 5 para salvar o mundo, pronto, resolvido o problema. Mudar algumas características desse ponto não vai fazer muita diferença. E outra, em Cavaleiro do Zodíaco isso não ia fazer não ia ser muito grave. Nós temos aí Santia Show que tá aí conquistando adeptos da era clássica. Por quê? É a parte. Explica outros conceitos. Pessoal, eu só vim aqui falar isso porque Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, é o meu melhor, a minha referência de desenho, anime. E aí acontece uma coisa dessa. Bom, eu fiquei chateado. Na verdade, eu fiquei assustado. Tirar o Shun, cortar um personagem tão carismático, sabe? Que tem toda a leva. Esse personagem levou para um anime completamente, vamos falar assim, agressivo, pessoas completamente sensíveis. A explicação do andrógeno na série é exatamente isso, essa. E se você discorda, desculpa, mas você está errado. Essa é basicamente a classificação de Shun no anime, a posição dele. E é explicada no final, na série, basicamente, desculpa o spoiler, mas ele vai ser a grande visão de Hades. A grande porta de entrada para Hades. Entrar junto dos maiores cavaleiros da época, assumindo o corpo de um personagem forte e sensível.
ok? É só um desabafo. Não quero mudar a opinião de ninguém. Tá aí. Eu não concordo com essa mudança no anime. Sabe? Poderia ter colocado isso de uma forma mais sutil e muito mais eficiente. Ok? Um abraço para todos vocês. Estou um pouco sumido porque trabalhando pra caralho. O negócio é difícil mesmo, mas voltaremos aí. Em breve com mais SMR pra página, ok? Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.